Que o Datafolha foi desastroso para o Bolsonaro, nós sabemos, porque o Bolsonaro apresentou um resultado péssimo no Datafolha. Mas o resultado que está mais desesperando a campanha do Bolsonaro não veio do Bolsonaro, mas sim do Tarcísio de Freitas, porque há um sério risco do Bolsonaro ficar sem palanque regional em São Paulo caso a disputa vá para o segundo turno. Olha só que catástrofe que seria para a campanha do Bolsonaro, porque o Tarcísio pode ficar fora do segundo turno na disputa contra o Fernando Haddad. É um resultado para o Bolsonaro ficar desesperado, ele tem que se desesperar. Você quer ver o Bolsonaro desesperado? Então coloque nos comentários, deixa o like e se inscreva também no canal, porque assim como os resultados da pesquisa nacional, o Datafolha também coletou dados das pesquisas estaduais e o resultado em São Paulo ligou o sinal de alerta. Se você acha que o resultado do Datafolha para o Bolsonaro mostrando queda, aumento da distância para o Lula já foi horrível para o Bolsonaro, link aqui no card para você ver todos os detalhes, é porque você talvez não tenha tido contato com o resultado de São Paulo, pessoal. Em São Paulo, o Fernando Haddad ele tá liderando a disputa com 36% dos votos. Ele cresceu 1% com relação à amostra anterior. O Haddad ele está no segundo turno, praticamente a não ser que haja algum tipo de virada muito milagrosa para ele ficar fora do segundo turno contra o Rodrigo Garcia ou contra o Tarcísio de Freitas. O Tarcísio de Freitas ele tem hoje 22% das intenções de votos. Cresceu também 1% aí. Só que o resultado mais surpreendente de todos veio do Rodrigo Garcia, que é o atual governador do estado de São Paulo. O Garcia tá com 19%. Ele cresceu 4 pontos no último Datafolha. 4 pontos. Na margem de erro, ele está empatado com o Tarcísio de Freitas. Empate técnico que está desesperando o Bolsonaro. O pessoal ele está desesperado porque pode acontecer o pior para o Bolsonaro em São Paulo. E o Rodrigo Garcia, ele é o atual governador do estado. Ele tem a máquina pública nas mãos. E claro, herdou um caixa do João Dória muito voluptuoso. E ele começou já a gastar o dinheiro dele, a fazer os investimentos. E de um total desconhecido, mas não vou falar de total desconhecido, no estado de São Paulo, ele começou a aparecer mais, ele começou a ser mais conhecido e a aprovação do governo dele começou a aumentar. E é claro que a aprovação do governo dele começou a reverter em votos, tanto que em meados de agosto do primeiro Datafolha estadual até agora, ele já cresceu 8 pontos. 8 pontos. E isso, claro, está desesperando completamente o Bolsonaro, porque o Bolsonaro pode ficar sem palanque regional em São Paulo, o que seria uma tragédia para a campanha do Bolsonaro. E você fica triste com essa tragédia que pode acontecer na campanha do Bolsonaro? Quem que você quer que vença em São Paulo? Haddad, Tarcísio ou Garcia? Coloque nos comentários e, claro, se inscreva no canal. E o palanque em São Paulo, pessoal, é muito estratégico para o Bolsonaro, mas muito estratégico mesmo. Porque São Paulo é o estado que tem o maior contingente de população votante. A gente sabe que não é um estado assim tão decisivo quanto a Minas. Pô, mas é o maior? Eu sei que é o maior. Mas se você for pegar todos os resultados de 2006 até agora, o Lula perdeu em São Paulo em 2006, a Dilma perdeu em São Paulo em 2010, a Dilma perdeu em 2014 também em São Paulo. E Lula, Dilma venceram depois foram virar o presidente da República mesmo perdendo em São Paulo. Então não é um estado tão decisivo assim. Porém, para o Bolsonaro é um estado chave, pessoal. Porque o Bolsonaro está muito atrás do Lula nas pesquisas. E vocês viram com o meu vídeo hoje à tarde que a matemática ela é muito cruel com o Bolsonaro. Link aqui no card. Bolsonaro precisa virar um jogo praticamente impossível. E como que ele vai conseguir virar se ele não tiver o palanque regional em São Paulo? Um candidato à presidência da República, ele precisa, ou para qualquer coisa, ele precisa estar constantemente aparecendo na mídia. Ele precisa aparecer em propaganda, ele precisa ter o seu palanque regional para ter capilaridade. Então o Bolsonaro vai ficar aí 3 semanas, caso o Tarcísio de Freitas não vá para o segundo turno, sem aparecer em metade das propagandas partidárias, porque você vai ter dia sim, dia não, propaganda do governo, e um dia propaganda do governo, para o governo estadual, e outro para o governo federal. Então, um dia desses o Bolsonaro não vai ter propaganda gratuita na televisão. Horrível para ele, em São Paulo, porque o Tarcísio não vai aparecer. E como que ele vai crescer? Não vai. Ele perde exposição, ele perde condições de enfrentar o Lula e assim a vitória fica cada vez mais improvável como ela já está. E a campanha do Tarcísio de Freitas está muito frustrada com o desempenho do candidato. Está muito frustrada, porque eles acreditavam que haveria um crescimento do Tarcísio e ele iria se consolidar como sendo aquele que iria enfrentar o Fernando Haddad no segundo turno. Mas isso não está acontecendo.
O Tarcísio de Freitas ele não decola, assim como o Bolsonaro, então a gente consegue ver um certo reflexo da estagnação do Bolsonaro nas campanhas sendo refletido para o Tarcísio de Freitas em São Paulo. E o pior de tudo é que o Tarcísio já foi visto como sendo um traidor, um potencial aí herdeiro do bolsonarismo em 2023. Link aqui no card para você também entender toda essa história. Então há um fogo amigo dentro da campanha do Tarcísio que vai acabar afetando o Bolsonaro, porque sem palanque em São Paulo, Bolsonaro não consegue crescer. E tem o caso também do Douglas Garcia, que atacou a Vera Magalhães no debate da Bandeirantes. O Douglas Garcia, como também você já viu essa história, quis dar uma emulada no Bolsonaro e começou a xingar a Vera Magalhães. E a campanha do Tarcísio ficou desesperada com isso, porque essa atitude do Douglas Garcia pode afastar o apoiador mais moderado. Porque nós bem sabemos, todo mundo já sabe, que essa postura do Bolsonaro mais radical, que é compartilhada por apoiadores radicais do presidente, afastam aqueles que querem um discurso mais moderado. E há um receio dentro da campanha do Tarcísio que possa ocorrer uma espécie de voto útil contra o Tarcísio em favor do Rodrigo Garcia, para enfrentar o Fernando Haddad no segundo turno. Então olha só como que a campanha do Tarcísio está desesperada, desesperando também o Bolsonaro. O Datafolha ele foi horroroso para o Bolsonaro no âmbito geral e também no estado de São Paulo. Mas você acha que foi ruim? Coloca nos comentários se foi ainda pior do que o cenário que eu estou trazendo para vocês. Talvez o único alento para o Bolsonaro nem foi provocado por ele no Datafolha, mas sim pelo Romeu Zema. Porque o que aconteceu? Se você for pegar a distância do Lula para o Bolsonaro nos estados, em São Paulo a distância aumentou. Um pouquinho, mas aumentou. Só que em Minas Gerais a distância diminuiu. E Minas sim é um estado decisivo. Até hoje, quem ganhou em Minas venceu o pleito presidencial. Só que por que a distância do Lula está caindo para o Bolsonaro? A distância do Bolsonaro está caindo para o Lula. Por conta do Romeu Zema. O Romeu Zema, que é o atual governador de Minas, está disputando contra o Alexandre Calil, que é o prefeito de Belo Horizonte. E ao que tudo indica, os institutos têm mostrado que o Romeu Zema vai vencer no primeiro turno. Ele tem mais de 50%. Isso somando brancos e nulos. Isso com brancos e nulos. Né? Votos válidos ele dá uma lavada. E o que ele tem feito para liquidar o pleito no primeiro turno? Ele tem atacado a associação do Calil ao PT, porque o PT está apoiando o Alexandre Calil em Minas Gerais. Então o Zema tem batido muito nos governos do Fernando Pimentel, ex-governador de Minas Gerais. E esses ataques do Zema ao PT e ao Fernando Pimentel têm desgastado por tabela o Lula. Então esses ataques acabam beneficiando o Bolsonaro, havendo uma redução da distância do Bolsonaro para o Lula em Minas Gerais. Então nem é assim algo que a distância está caindo, mas por quê? Porque o Bolsonaro tem... Não, é por causa dos ataques do Romeu Zema. Olha só que situação que o Bolsonaro está enfrentando também em Minas Gerais. E o Zema não dá palanque para o Bolsonaro. Tem que ver se depois que o Romeu Zema vencer o pleito, se ele vai dar palanque para o Bolsonaro no segundo turno. A expectativa é que sim, mas ele pode declarar neutralidade, fazendo o Bolsonaro também sofrer as consequências disso em Minas Gerais. Como eu tenho falado para vocês, pessoal, a vitória do Bolsonaro está impossível, a matemática joga contra ele